Então, galera, agora nós vamos estudar os movimentos vegetais, ok? Eu fiz este esqueminha aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então, vamos agora destrinchar esse esqueminha para que vocês tenham um entendimento mais claro sobre esses movimentos vegetais, tá? Os movimentos vegetais, percebam que eles são divididos em dois grupos. Os movimentos orientados, que são aqueles que têm um estímulo externo orientando o fenômeno, e temos os movimentos não orientados, ou seja, eles ocorrem, mas não existe um estímulo específico, tá? Vamos aqui primeiro para os orientados. O primeiro é o tropismo. Toda vez que você ouvir falar em tropismo, é um crescimento. Tropismo é crescimento. Lembre, o hormônio que atua proporcionando o tropismo é alcina ou auxina. Tropismo, crescimento. Crescimento, alcina. Ok? Tropismo. Quais são os tipos de tropismos que nós temos? Lembre, movimentos orientados. Fototropismo. Foto, quem é o estímulo? Quem é a orientação? Externa, a luz. No fototropismo, a orientação ela vem da luz. Então lembre, toda vez que eu tiver um estímulo, onde a fonte do estímulo for uma fonte luminosa, nós temos um crescimento, então nós temos um fototropismo, ok? O fototropismo ele é muito interessante e podem cair questões na prova envolvendo, por exemplo, fototropismo. Como assim, professor? Imagine que eu tenho um jarro e eu coloco esse jarro em uma janela, tá? Então, aqui estaria a janela, ó, aqui estaria a janela e eu coloco o jarro nessa janela, tá? Aqui eu tenho uma planta. A luz, no caso, vem do lado de fora. Para onde essa planta vai inclinar? Para o lado de fora. Lembre que ela está no lado de dentro da casa, ok? Aqui está a janela, então a luz vem daqui. Para onde a planta vai se inclinar? Para cá. Qual é a explicação para que uma planta se incline em direção à luz? Você sabe? Então, vamos visualizar aqui essa imagem. Vocês estão vendo essa imagem? É de um coleóptero, tá? O que é coleóptero? É, na verdade, um embrião, uma planta que ainda está em desenvolvimento. É um embrião desenvolvido, vamos colocar assim. Percebam que ele se inclina para o lado da luz. Por que esse coleóptero se inclina para o lado da luz? Porque existe uma coisa interessante que a gente disse que a alcina ela migra para a região não iluminada. A alcina ela tende a migrar para a região não iluminada. Então o que acontece? Se eu tenho um jarro com uma plantinha dentro desse jarro, tá? O que acontece? Vamos focar aqui em mim agora. Eu tenho um jarro, vou fazer aqui um jarro, tá? Com uma plantinha dentro desse jarro, um coleóptero, ok? Tá aqui. E a fonte luminosa está vindo daqui, tá? Então a luz está batendo nesse lado aqui. A alcina vai toda migrar para o lado não iluminado, tá? A luz bate aqui, a alcina migra para o lado não iluminado. Conclusão. Esse lado aqui vai ter mais o que? Mais alcina. Portanto, ele vai crescer mais. Ao crescer mais, ele acaba pesando e essa planta pende para o lado da luz. Então, na verdade, ela acaba inclinando-se para o lado da luz pelo fato da alcina migrar toda para o lado não iluminado e esse lado que tem mais alcina acaba crescendo mais. E ao crescer mais, ele proporciona o quê? O encurvamento da planta. Por isso que nós dizemos que o tropismo do caule é positivo. Por que é positivo? Quando você cresce para a direção do estímulo, aonde está a luz? Está desse lado. A planta cresceu para o lado da luz ou lado oposto? Para o lado da luz. Então o tropismo do caule é positivo. Se você olhar a raiz já vai se inclinar para o lado oposto. Por quê, professor? Porque o tropismo da raiz é o quê?
negativo. Ela cresce no sentido oposto ao do estímulo. Então, professor, confundi um pouco. Vamos então clarear. Quando eu tenho uma plantinha, tá? E imagine que a luz está vindo para o lado de cá, ó, a luz vem do lado de cá, para onde eu estou? Eu sou a fonte luminosa, ok? Aqui é a plantinha, o coleóptero. Imagine que a luz está batendo desse lado. Para onde a alcina vai migrar? Para o lado de lá, que é o lado não iluminado, ok? Esse lado não iluminado vai acumular de alcina. Isso ocorre na raiz e no caule, tá? Esse lado não iluminado vai acumular-se de alcina. Portanto, ele vai crescer mais. Ao crescer mais, a planta acaba pendendo para o lado da luz. Então, como ela cresceu no sentido do estímulo, que é a luz, o tropismo do caule é positivo. E o da raiz? O da raiz acontece uma coisa bem interessante. Você percebeu que houve um acúmulo de alcina na raiz, do mesmo lado que houve do caule. Só que a alcina, ela é uma faca de dois gumes. Como assim? Ela pode promover o crescimento, que foi o que aconteceu no caule, mas também ela pode promover a inibição. Por quê, professor? Porque a raiz, ela é muito sensível à alcina. Ela tem uma quantidade ideal. Se você passar da quantidade ideal, que provavelmente aconteceu isso aqui, ela não cresce, inibe o crescimento. Então, qual é a parte que vai crescer? É a parte que tem menos alcina. Como essa parte que tem menos alcina cresceu, ela acabou encurvando para lá. Então, a raiz é muito sensível. Quem é sensível e você coloca muita alcina, promove o quê? A inibição, ok? O caule não é sensível, o caule tolera alcina. Então, quanto mais a alcina, o caule fala, jogue duro, ele acaba crescendo para o lado, né? O lado que tem mais alcina, ele acaba crescendo, fica pesado e ele pende para o lado da luz. Então, isso faz com que o tropismo do caule seja positivo e o da raiz, como cresce no sentido oposto, negativo, ok? Vamos para o geotropismo. Geotropismo é a força da gravidade. Então vamos lá, a força da gravidade está empurrando para onde? É uma força G. Está empurrando para onde? Para baixo. A raiz cresce para onde? Para baixo, não é isso? Então o geotropismo da raiz é o quê? Positivo, porque a raiz cresce para baixo. E o caule cresce para onde? Para cima. A força G está para onde? Para baixo. Então o geotropismo do caule agora é negativo. Tá? Desculpe, correção. É negativo. Beleza? Então, se crescer na direção do estímulo, é positivo. Se crescer no sentido oposto, é negativo. Tá? Quimiotropismo. Nesse caso, a orientação para o crescimento ocorre por meio de substâncias químicas. Me dê um exemplo do tubo polínico. O tubo polínico é uma estrutura produzida pelas angiospermas, que permite que o gameta masculino fecunde o feminino, o que torna essas plantas independentes da água. Então, o crescimento do tubo polínico é um exemplo de quimiotropismo. Por quê? Porque existe uma substância química que atrai a produção, o crescimento, do tubo polínico, fazendo com que ele cresça até a parte feminina, onde vai estar o gameta feminino. E também o gameta masculino desce por dentro do tubo polínico e fecunda o feminino. Beleza? Então aí nós temos um quimiotropismo. E tigmo é toque. Tem plantas que desenvolvem uma estrutura, uma adaptação do caule chamado gavinha, que são umas molinhas. Não sei se vocês já viram. Se não viram, vou botar uma imagem. Essa imagem que vocês estão vendo é de uma gavinha. A planta que cresce utilizando essas gavinhas, ela cresce através do tigmotropismo, crescimento orientado pelo toque. Se o crescimento for em direção ao estímulo, o tropismo ele é positivo. Então, se eu perguntar para vocês qual é o tropismo do caule, tem que dizer, depende, professor. O que o senhor quer considerar? Se for fototropismo, o caule cresce para onde? Para cima. A luz está para onde? Para cima.
E se a luz estiver para o lado, o caule cresce para onde? Para o lado. Se a luz estiver para o outro lado, ele cresce para o outro lado. O tropismo do caule é sempre em direção à luz. Por quê? Já expliquei. Onde a luz bate, a alcina migra para o lado não iluminado. E ao migrar para o lado não iluminado, esse lado acumula alcina. E acúmulo de alcina no caule é bom porque promove o crescimento, o caule cresce para o lado da luz. Já a raiz promove inibição. Esse lado que tem muita alcina não cresce, ok? Vamos agora para o tactismo. O que é o tactismo? Tactismo é o deslocamento, não é crescimento, mas é deslocar, dirigir-se, né? Só que orientado. Então nós temos um fototactismo, ou seja, um deslocamento orientado. Me dê um exemplo de um fototactismo, o girassol. O girassol é uma planta que se desloca em direção ao sol. Para onde está o sol, o girassol gira. Então, isso é um deslocamento orientado, tá? Então, o fototactismo, ele também é encontrado em algas que querem fazer fotossíntese, então elas se deslocam para o local que tem maior iluminação, né? Nós temos o quimiotactismo, que é o deslocamento por meio de substâncias químicas. Nesse caso, eu posso considerar como exemplo, na planta, o nadar do anterozoide até a oosfera ocorre por meio de substâncias químicas. Então, é um deslocamento orientado, ok? E o tigmotactismo, que é um deslocamento através do toque, tá? Deslocar tocando, beleza? Agora nós vamos ver os não orientados, ou seja, não existe um estímulo específico. Qualquer coisa que represente um toque ou uma fonte luminosa, a planta reage, tá? Então, como exemplo de movimentos não orientados, nós temos os nastismos. Nastismos são movimentos não orientados. Eu tenho, por exemplo, o seimonastismo. O seimonastismo é o caso mais conhecido da planta sensitiva. O nome científico dela, Mimosa pudica. Já ouviu ela? Nunca viu, não? É aquela planta que a gente toca nela, chama dormideira. Se fecha. Se não viram, vamos botar a imagem aí. Essa imagem que vocês estão vendo é de uma planta sensitiva. Nome científico, Mimosa pudica, ok? Na base das suas folhas temos estruturas que acumulam água. Então, você tocou nessa folha, o que acontece? Ela se fecha. Se um caminhão passar, ela trepidar, ela se fecha. Se um pingo d'água bater, ela se fecha. Qualquer coisa que gere nela uma movimentação, alguma coisa atípica, ela reage fechando as suas folhas, ou seja, não é um estímulo específico. Essa planta é conhecida como dormideira ou planta sensitiva. A gente toca nas suas folhas, olha o que acontece, elas se fecham. Então esse é um movimento não orientado, na verdade é um movimento de defesa da planta, né? Eu, quando era pequeno, eu adorava fazer isso, ficar tocando essas plantinhas, né? É interessante ver o fechamento delas. Então, é notório que esse movimento pode ocorrer por meio de água, de um caminhão trepidando, qualquer movimento, né, que a planta ache agressiva, ela vai se fechar, ok? Nós também temos o fototactismo, encontrado nas plantas dama da noite. O que acontece? Na dama da noite, quando é de dia, o que ela faz? Ela fecha o gineceu. As pétalas ficam para cima e ela fecha o carpelo, o gineceu. Quando é de noite, elas baixam as pétalas, elas abrem as pétalas e expõem o gineceu para permitir a fecundação. Então, esse deslocamento, que utiliza como luz um fenômeno, né, é um exemplo de fotonastismo. Ok? Então, pessoal, esse aqui é basicamente os movimentos vegetais. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, voltem à aula, anotem tudo e partem para a leitura, tá? E resolvam o máximo de questões possíveis. Um forte abraço e tchau, tchau.